Bom, gente, então vamos nessa parte final da aula falar em árvore geradora e algoritmos para a gente poder encontrar árvores geradoras. Então vamos lá. Primeiro, vamos relembrar, né, o que é uma árvore geradora. A árvore geradora é um subgrafo da nossa árvore, que é uma árvore e, consequentemente, né, ele contém todos os vértices do nosso grafo em uma árvore. Então, nesse grafo completo, 1, 2, 3, 4, nós teríamos 16 possíveis árvores geradoras. Todas são árvores. Vocês observam que todos os nós do grafo original estão presentes nas árvores. Eles são conexos, né? Não tem nenhum nó que não esteja conectado aí aos demais, né? Existe sempre um caminho de um nó para qualquer outro nó do grafo, mas um caminho único, quer dizer, não tem ciclos. Então, existem 16 árvores geradoras que eu posso gerar a partir desse meu grafo completo. Então, a primeira coisa, né? Quantas árvores geradoras eu posso gerar? Como é que eu sei esse número? Bom, se o grafo for simétrico e completo, como o caso daquele exemplo anterior, então o número de árvores geradoras é dado por número de nós elevado ao número de nós menos 2. Então, o número de nós 4. Então, 4 elevado a 4 menos 2, 4 elevado ao quadrado, 16. Então, eu tenho 16 árvores geradoras. Agora, se ele é completo e direcionado, então, nesse caso, ao invés de simétrico, o número de árvores geradoras é dado pelo determinante da B0 com a transposta, onde B0 é a matriz de incidência no arco, excluindo uma das linhas. Então, vamos lá. Faço a matriz de incidência no arco de um determinado grafo. Excluo uma linha qualquer. Sei lá, excluo a última linha. Então, faço lá. B0 vai ser essa matriz de incidência no arco menos a última linha. Faço ela vezes a transposta. Calculo o meu determinante, 16 menos 4. Né? Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Então, 16 menos 2 vezes menos 2, 16 menos 4 igual a 12. Então, eu tenho 12 árvores geradoras que eu posso gerar com esse grafo completo, porém direcionado. Bom, muitas vezes a gente está interessado na chamada árvore geradora mínima. O que é a árvore geradora mínima? É uma árvore geradora em que a gente associa pesos às arestas e a gente está interessado em encontrar aquela cuja soma dos pesos seja a menor possível. Que aplicações que a gente pode ter em relação a essa árvore geradora mínima? Por exemplo, eu quero implantar redes de telecomunicações, fibra ótica para ligar todos os bairros de uma determinada cidade. Então, qual seria a melhor alternativa? Ora, eu posso ter várias alternativas, eu posso ter várias configurações de ligação, eu vou escolher aquela cujo custo é menor. Eu posso associar a cada aresta um custo, eu posso querer conectar todo mundo com todo mundo, usando a árvore geradora que vai me dar o menor custo. Mesma coisa, transmissão de energia, estradas, né? Tem lá um estado, lá, Amazonas. Eu sou político e estou prometendo asfaltar todas as estradas de tal maneira que você sai de qualquer cidade do Amazonas e vai para qualquer cidade do Amazonas passando por uma estrada asfaltada. Então, sempre vai existir um caminho entre todas as cidades. Eu posso fazer isso, né, gerando, dentre todas as possibilidades de asfaltar, né, imaginando, né, apesar disso não ser muito crível pelo estado do Amazonas, né, que tem transporte aquaviário, mas imaginando que as estradas, existem várias estradas que conectem as cidades, eu poderia ter várias escolhas do que asfaltar e eu vou escolher aquilo que é o mais barato. Apesar de, talvez, sendo político, vai escolher o mais caro para poder superfaturar e ganhar mais. Mas, enfim. Então, eu vou apresentar para vocês, né, dois algoritmos que permitem a gente encontrar a árvore geradora mínima. O algoritmo de Kruskal e o algoritmo de Prim.
Tá? Eu vou apresentar esses dois algoritmos aqui, mas eu prefiro fazer uma abordagem um pouquinho diferente, mostrando de cara como encontrar a árvore geradora mínima, e depois eu volto aqui no algoritmo, eu vou voltando aos poucos aqui para a gente entender o que está acontecendo. Bom, então vamos imaginar que eu tenho esse grafo aqui, eu vou usar o mesmo exemplo para o Kruskal ou o mesmo exemplo para o Prim. Eu posso até eventualmente encontrar árvores geradoras diferentes, mas ou até dois alunos usando o mesmo algoritmo de Kruskal ou o mesmo algoritmo de Prim podem chegar a árvores geradoras diferentes, desde que o somatório das arestas seja igual, né? Então é importante que o valor do somatório seja igual. Vamos lá. Então como é que começa o algoritmo de Kruskal? Primeiro, né, a gente vai chamar de T o conjunto de arestas na solução parcial. Então, no início, meu conjunto está vazio, tá? Não tem nenhuma aresta no conjunto parcial. As arestas do conjunto parcial eu vou pintar com esse bold aqui. Tá? Então, T, conjunto de arestas na solução parcial no início é vazio. A gente vai ordenar as arestas, aqui arestas, né, em ordem crescente de pesos. Então, no meu grafo, cada aresta tem associado um peso a essa aresta. Eu vou ordenar por ordem crescente. Então, primeira aresta, BC, segunda aresta, EF, terceira aresta, AB, quarta aresta. Aqui tanto faz, aqui que a gente vai chegar eventualmente a resultados diferentes, BF e CF, depois ou AF ou DF, né, também aqui vai levar a gente talvez a resultados diferentes, depois AE e CD, e por fim DE. Então a gente ordenou por ordem crescente. O que a gente faz? Enquanto esse conjunto, o número de elementos no conjunto que eu vou denotar por essa barra, então o número de elementos no conjunto T for menor que n-1, no início ele está vazio, ele vai ser menor do que o número de arestas, no nosso caso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, 5. 0 é menor do que 5. E o conjunto A, o número de elementos no meu conjunto A, for diferente de 0, esse conjunto A aqui é o conjunto das arestas, tá? Então, essas arestas em ordem crescente de peso vão formar o meu conjunto A. E o número de elementos ali é o que eu vou verificar, né? Esse conjunto está vazio? Não. Eu acabei de ordenar, está todo mundo ali. Então, o que eu vou fazer? Pego a menor aresta E do conjunto A, a aresta de menor peso. No nosso caso aqui, BC. O que eu vou fazer com BC? Eu verifico se, ao inserir BC, ao inserir a aresta E no meu conjunto T, minha solução parcial, eu formo ciclos. Se eu não formar ciclos, né, porque se formar ciclos não é árvore, eu quero achar uma árvore geradora mínima, então não pode formar ciclos. Se ele não formar ciclo, eu incluo o E no meu conjunto, então T vai receber T união com E, e eu excluo E de A. Na verdade, esse excluir aqui é independente de formar ou não ciclo, tá? Eu vou excluindo do meu conjunto A. Bom, eu vou fazer isso enquanto existirem arestas e enquanto eu ainda possa inserir arestas. Quer dizer, enquanto o meu conjunto de solução for menor que n-1, enquanto existirem arestas para sair. Então, vamos lá. Incluir o BC, depois verifico. Se eu colocar o EF, forma ciclo? Não, posso incluir. Se eu incluir agora o AB, forma ciclo na minha solução? Não, não forma. Se eu colocar BF, forma ciclo? Não forma. Se eu colocar o CF, aqui formou ciclo, eu posso sair do B e voltar ao B por um caminho diferente. Eu posso vir por aqui e voltar por aqui. Então, tem como sair do B e voltar ao B. Então, tem um ciclo.
Mesma coisa aqui com a F. Se eu colocar F, forma um ciclo. Tem como voltar ao A. Então, coloco DF no meu conjunto. Vejam que nesse momento aqui, no meu conjunto T, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Então, eu já tenho uma solução. Eu tenho uma árvore geradora mínima, a árvore seria essa aqui, né, que está em negrito. Então, formou uma árvore. Vejam que todo mundo está conexo. Eu tenho um caminho que liga o A ao E. Tem um caminho que liga, sei lá, o D ao C. Todo mundo faz parte aqui do conjunto, todo mundo está conexo e existe só um caminho entre todos eles. Isso aqui poderia ser a fibra ótica. Então, fiz lá uma rede ligando todos os bairros com fibra ótica. E meu custo é o menor de todos. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Vejam que um outro ponto aqui para a gente observar é que esse algoritmo é um algoritmo que a gente chama de guloso. A gente começou ordenando por ordem do menor peso, da menor aresta para maior. A gente foi inserindo por essa ordem aí. O algoritmo de Kruskal faz por essa ordem. Então, esse é o primeiro algoritmo. O PRIM é um outro algoritmo também para achar a árvore geradora mínima. Novamente, eu vou fazer aqui usando o mesmo exemplo, eu vou pegando pelos exemplos e vou depois voltando no algoritmo. Então, qual é a diferença do PRIM? Bom, primeiro, a gente vai começar pegando um nó qualquer, uma aresta, um nó qualquer do meu grafo. Tá? Por que eu pego uma aresta qualquer do meu grafo? Porque, ora, se é uma árvore geradora mínima, todas as arestas vão ter que pertencer, vão ter que estar conectadas às demais. Vai ter que existir um caminho dela para todas as outras. Então, posso pegar uma aresta qualquer aqui, sei lá. Posso começar com a aresta A na minha brincadeira. Então, o que eu teria aqui? VT é esse conjunto em que eu pego um nó qualquer do meu grafo G. Escolhe aí qualquer um. Tá? E ET é um conjunto vazio aqui no início, tá? Onde vai estar a minha solução final. Bom, o que eu faço? Para todos os nós menos 1, porque eu já escolhi um para iniciar a brincadeira aqui, né? Escolhi um nó inicial qualquer. Então, para ir variando de 1 até a quantidade de nós no meu grafo original, menos 1, o que eu vou fazer? Vou encontrar esta que tem menor peso dentre todas as arestas que ligam o meu nó A, que está no meu conjunto solução, a um nó que não esteja no meu conjunto solução, o nó V. Então, V é o meu conjunto de todos os nós, à exceção daquele que está no VT, que é o conjunto lá da solução. Então, vou encontrar essa aresta de menor peso. Dentre todas as arestas que ligam um cara do conjunto V a um cara do conjunto VT. Então, aqui no nosso caso, eu só tenho arestas que ligam o A ao B, ao F e ao E. Eu não tenho arestas que ligam o A ao C, nem o A ao D. Então, C e D aqui, nessa minha notação, eu vou colocar infinito aqui. Não tenho arestas que ligam esse cara. Mas eu tenho uma aresta que liga o A ao B, tenho uma aresta que liga o A ao F e uma aresta que liga o A ao E. A a B com custo 3, A a F com custo 5 e o A ao E com custo 6. Dessas três aqui, o menor valor é essa aqui, 3, 5 e 6, essa menor aresta. O que eu vou fazer? Eu vou inserir esse cara de menor custo no meu conjunto solução, né? Eu encontrei a aresta de menor peso, essa é a estrela, ela vai ser inserida no meu conjunto de arestas de solução. E eu vou inserir aquele nó que liga o VT ao outro conjunto, ao V, no meu conjunto VT. Ele sai do V e vai para o VT. Então, o B, nesse caso aqui, sai
do conjunto V e vai para o conjunto VT. Então, qual é a história agora? Agora eu tenho dois conjuntos de nós. E ao colocar o B nesse conjunto VT, eu incluo mais arestas. Agora eu tenho uma aresta que liga o B ao C. Antes eu não tinha, custo 1. B ao F, eu tenho uma aresta com custo menor, então eu vou atualizar esse cara aqui. Então, B ao C com custo 1 e B ao F, eu tenho uma ligação com custo 4. Reduzi o custo que antes era 5. Desses caras que eu tenho, qual é o menor valor? Eu tenho uma aresta que liga o B ao C com custo 1 e tenho um cara que liga o B ao F com custo 4 e o A ao E com custo 6. Então, eu pego o B ao C com custo 1. Peguei esse cara, coloquei no meu conjunto de solução, meu conjunto ET, e vou incluir o meu nó C no meu conjunto de vértices VT. Ao incluir o C, o que acontece? Bom, eu mantenho o custo de se chegar ao F. Era 4, continua 4. O D, eu não tinha ninguém que ligava a ele, era custo infinito. Então, agora eu tenho um cara com custo 6. Então, ao inserir o C, eu reduzo esse custo aqui. De todos os meus custos, o menor custo é B ao F com custo 4. Então, eu vou inserir essa aresta na minha solução. 4, 6 e 6. Ao inserir o F na minha solução, o que acontece? Eu tenho como ir para o E com um custo menor do que eu tenho atualmente. Custo 2, que custo 6. E eu tenho como ir ao D com custo menor. Antes era custo 6, agora custo 5. Das duas arestas, a que tem menor custo é de custo 2, que liga ao E. Eu insiro o E no meu conjunto VT e a aresta EF no meu conjunto E, no meu conjunto solução. No último passo, quando eu inseri o E, eu não consigo reduzir o custo para adicionar o D, né? O custo era 5. Quando eu coloco o E aqui, tem uma aresta que liga o E ao D, mas com custo 8. Então, eu vou manter a ligação anterior. Né? Então, no próximo passo, eu conecto o F com D. Qual é o interessante desse algoritmo do Prim? Que ao dividir em dois conjuntos, a gente está tirando os ciclos do nosso grafo. Vejam que a gente só está conectando quem está num conjunto com quem está no outro. Eu não estou conectando pessoas do mesmo conjunto. Então, não tem ciclos se formando dentro do meu grafo. Então, é uma maneira diferente, né, de se implementar em que eu não preciso verificar a ocorrência de ciclos, dado que eu só estou conectando caras de um conjunto com caras de outro conjunto. Do conjunto que eu tenho até agora no V com o conjunto VT. Então, são dois conjuntos diferentes. Então, fazendo dessa forma, a gente sabe que não vai formar ciclos. No caso do algoritmo de Kruskal, eu tenho que verificar se ocorre ou não ciclo. Então, seria a diferença básica desses dois algoritmos. Mas vejam que a árvore geradora mínima que foi encontrada, nesse caso até foi a mesma. Eu poderia ter colocado uma outra aresta aqui também, não teria problema. Daria uma árvore geradora mínima, ao invés de botar BF, ter colocado CF. Eu encontraria uma árvore geradora mínima com o mesmo valor. Então, a gente já tinha feito as contas ali. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Então, foi a mesma árvore geradora mínima. Então, a gente finaliza essa aula aqui. Né? Na próxima aula, e aí eu espero que eu consiga gravar e que o som esteja correto. Na próxima aula, a gente vai falar de caminho mínimo. Então, até a próxima aula.